Hoje a gente está aqui com a Andréia Cavinato, professora, que eu tive o prazer de conhecer no meu doutorado. A gente teve o mesmo orientador, o professor Marcos Ferreira Santos, da área de Cultura e Educação, da USP. E a Andréia é atriz, contadora de histórias, formadora de professores e dá aula em um curso de especialização em arte e educação. A gente acaba tendo que fazer várias coisas, né? Artista, sim, e professora, sempre tem muito trabalho para fazer. E a Andréia vai contar pra gente um pouco, falar do tema como encantar os alunos, né? Foi um tema que apareceu muito nas aulas, nos e-mails, todo mundo está querendo saber como é que eu faço para encantar os meus alunos. Então essa é uma questão que eu acho bem interessante, então eu agradeço a oportunidade, o convite da Marô, querida, para vir aqui falar sobre essa possibilidade de trabalhar com essa educação da sensibilidade das crianças através da arte. As crianças, se a gente se permitir chegar mais perto e desconstruir um discurso vigente, elas já são seres encantados, né? As crianças, elas vivem um mundo em que muita coisa ainda é possível por conta da imaginação. E essa imaginação, ela não é um mero faz de conta. Muitas vezes ele é muito próximo do real. Elas vivenciam, elas experimentam aquilo que elas imaginam. Então, encantar seres assim não é tão difícil, mas a escola acaba tirando um pouco dessas possibilidades quando ela tenta organizar as aulas, quando ela tenta organizar os espaços. Por exemplo, né, nas aulas de artes, muitas vezes o professor ele se depara com esse problema do espaço, né, da sala, não tem uma sala adequada, o professor vai até a sala de aula, ao invés de os alunos virem até o professor, né? Mas é possível organizar espaços em que as crianças possam ter mais autonomia, se sentirem mais atraídas e encantadas. Quando eu dava aula de arte, que hoje em dia eu não estou na sala de aula com as crianças, já tive muito tempo, mas hoje em dia eu trabalho na formação dos professores de arte e também como artista, trabalho com grupo de teatro. Essa proposta que a gente faz em ateliê, em sala de aula, ela não é diferente do que a gente vivencia como artista. Quem não passa pelo processo, às vezes não tem essa dimensão. Na sala de aula, no ateliê, uma proposta que é muito próxima do que a gente faz como artista é, por exemplo, permitir que as crianças experimentem materiais. Então, tem uma discussão no ensino da arte que é importante, né, que num período histórico, por muito tempo, se deixava as crianças fazerem o que elas quisessem, né, que o pessoal chama de deixar fazer livremente, está relacionado um pouco com a malformação dos professores, um pouco relacionada com a ditadura, está relacionado um pouco com o período histórico que a gente viveu, tem com movimentos mal compreendidos, mas isso não quer dizer que a gente não possa, como professor mediador em sala de aula, permitir que as crianças experimentem materiais. Por exemplo, para encantar as crianças. Você organiza o espaço do seu ateliê ou de uma sala, deixa materiais disponíveis e organizados para as crianças. Então, numa mesa você pode deixar tecidos, você pode deixar na outra as colas, na outra os suportes, né, os papéis diversos, ou até as tintas, os pincéis, os potinhos, para que as crianças se sirvam com as tintas. E as crianças podem pegar e escolher esses materiais, criar o que elas quiserem com eles. Isso não precisa ser a rotina, não precisa ser todo dia, mas uma vez na semana, você pode permitir que as crianças escolham os materiais. Aí tem uma outra discussão por trás disso, que o pessoal fala assim, a criança não sabe usar. Como é que eles vão saber usar? Vai virar uma bagunça. Ok. Eu sei bem como é que é. Essa bagunça, ela está muito mais relacionada ao corpo expressivo, né? A experimentação, a possibilidade de vivenciar realmente aquilo que está ali acontecendo e descobrir como é que se usa aquele material. Isso não exclui que em um outro momento o professor mediador ele possa ensinar, né, técnicas, mas a técnica nesse caso ela não é o mais importante. Ela vale a pena investir na técnica. Você vai fazer argila, se você não souber algumas técnicas, você vai perder a sua construção. Então é importante você saber ter dicas técnicas. O mais importante ali é garantir uma possibilidade de expressão, de escolha, de vivência, de experiência com o material.
Não precisa ser rotina, pode ser o dia a dia. Uma vez por semana, no ateliê, enfim. Que gera mesmo um movimento, que pode ser chamado de bagunça, porque as crianças, na descoberta, elas têm prazer, então elas ficam mais barulhentas, elas se movimentando pelo ateliê. Sempre tem aqueles que vão querer experimentar para além e vão virar um pote de tinta no chão, né? E assim, nossa, isso é um horror, é um horror. E é importante a gente frisar, assim, que para que isso aconteça com as crianças, existem combinados, dá para fazer combinados com as crianças. Você faz combinados prévios. Então, o que a gente pode combinar para que esse ambiente encantado, que essa encantaria, ela seja boa e funcione para o coletivo, para todo mundo. Então, assim, num ateliê, quem sujou, limpa. Você pode experimentar, mas se você sujar, depois você mesmo vai limpar. Então, é que assim, a gente vive numa situação que é complicada, porque tem uma certa fidalguia em relação às artes manuais, que a criança não é capaz de fazer. Tem uma visão de mundo de criança que impedem um pouco essa experimentação. Mas quando o artista vai para o seu ateliê, é assim que ele trabalha, experimentando materiais, experimentando cores. O ator, quando vai para a sua sala de ensaio, ele experimenta possibilidades coletivamente. É um processo, né, que acontece no ateliê, na vida do artista, que pode acontecer na sala de aula. Hoje em dia, eu vejo também que as pessoas não trabalham muito na integração, das possibilidades de integração, né, na sala de aula. Eu não ouço muito as pessoas falarem sobre projetos, né, trabalhar para projetos, que era uma coisa que nos anos 90, 2000, começo, quando a gente ficava muito próximo das escolas construtivistas, se falava mais em integrar e trabalhar para projetos. Porque assim, a arte, ela tem os seus próprios conteúdos, ela tem os seus próprios temas para serem desenvolvidos. Não é que sempre a arte, ela vai estar a serviço da aula de geografia para fazer o sistema solar, por exemplo, ou ela vai estar a serviço do pessoal de literatura, e aí assim, eu li um livro lindo, você não podia fazer uns desenhos, ilustrar com os meus alunos esse livro? Eu lembro até hoje, primeiro trabalho que eu tive como professora de arte, eu tinha acabado de me formar, eu entrei na escola, eu ia dar aula de Fundamental 2, né, de 5º ao 9º ano. Ainda não era 9º ano, era 7º. Eu cheguei na escola, foi o primeiro dia, eu estava no corredor, a professora de geografia veio e falou assim, você que é a professora nova de artes? Que bom! A gente está precisando muito fazer um sistema solar, você não pode ajudar? Fazer nas suas aulas? Então, como é que a gente desconstrói essa ideia, que é um paradigma ainda, né, que convive com outros dentro do ensino de arte? Que é, o que é um projeto, né? Como é que eu desenvolvo um projeto em que a artes participe, tratando dessa proposta das crianças poderem experimentar, criar, vivenciar e serem encantadas? Porque se não tiver significado para elas, elas vão desinteressar. E criança desinteressada em sala de aula é criança que dá trabalho, faz bagunça, né? Os professores reclamam. E tem coisas muito mais atraentes hoje em dia para as crianças. Um celular com muitos jogos, né? Possibilidade de se comunicar com quem eu quiser, é muito mais interessante do que eu ser obrigada a fazer o que o professor quer e sem ter nenhum significado para mim. Um exemplo, né? Eu trabalhei numa escola mais interessante, que a gente tinha mais possibilidades de criação, inclusive é uma escola que tinha, além dessa perspectiva construtivista, ela também tinha uma relação muito próxima com os estudos que são feitos na Itália sobre a proposta da Reggio Emilia, dos ateliês, que a arte é base de formação para as crianças até os 6 anos de idade. A escola tinha, inclusive, sido sede para uma exposição sobre a Reggio Emilia e tinha, então, tido acesso aos trabalhos que as crianças fazem nos ateliês. O que surpreendeu muitos professores. Nossa, as crianças fazem essas coisas lindas. Então, a gente diz, quando o adulto deixa, elas são capazes de fazer coisas muito lindas e muito poéticas. Então, nessa escola, a gente fez muitos projetos. E um dos projetos que foi muito interessante, nesse sentido de encantar as crianças, foram muitos projetos pelos quais elas ficaram encantadas. Falando nos que a gente
tem os temas, né, que transversam, assim, para todas as áreas. A professora de português, né, a professora de sala, ela trabalhou com a Odisseia da Ruth Rocha e ela sugeriu, né, se a gente não gostaria de participar. E as crianças contavam, então, as histórias. O que tem lá na Odisseia? Elas adoram os deuses, né, a mitologia. E aí a gente pesquisou as esculturas gregas dos deuses e fizemos com argila os deuses no ateliê. Então a gente teve dica de uma ceramista aqui de São Paulo, que é uma pessoa muito querida, que também é próxima do nosso orientador, né, que é a Silene Gianotti, que tem um ateliê lindo aqui em São Paulo. A Silene tem um trabalho super bonito de mestrado sobre cerâmica, e ela deu umas dicas sobre qual argila, como poderia usar. Porque, assim, nenhum professor de arte, ele conhece todas as técnicas. Todas as técnicas, você precisa de um apoio, né? Você sempre vai precisar pesquisar e estar flexível e disponível para aprender a usar um material que você nunca usou. Então, por exemplo, sempre, mas você acha a formação em teatro, você dá aula de artes, né? Como é que é possível, né? Sim, é muito possível, porque você pode pesquisar, você pode desenvolver, assim, parcerias. Então, nesse caso, com a Silene, ela deu umas dicas, poucas dicas, mas a principal delas foi o material, uma boa argila que ela usa no ateliê dela, e as crianças fizeram, então, as esculturas dos deuses, esculturas incríveis, contavam as histórias, e depois isso se transformou num projeto ainda muito maior sobre a Grécia. Elas já estavam encantadas com as histórias e elas materializavam as histórias. Também a gente fez com argila, por exemplo, os monstros dos pesadelos, muito antes dos monstros S.A. aparecerem. Esse projeto também deu o que falar, porque a gente estava as crianças com o que, se elas já tinham sonhado, se elas já tinham tido algum pesadelo, se elas tinham medo de monstros. E aí a gente pesquisou alguns monstros do bestiário medieval, mostrou. Então, são os monstros clássicos, né? Que é metade gente, metade ser humano. Então, apareciam as árpias, apareciam as esfinges, os centauros e vários outros monstros. Esse projeto fez com que alguns pais ficassem incomodados e viessem conversar com a gente. Assim, nossa, mas as crianças têm medo, né, disso, e vocês vão querer fazer. Sim, a gente está materializando os medos. Sentimento, né? Lidar com sentimentos, né? E isso é lidar com sentimentos, e o ser humano faz isso desde muito tempo. Ele expressa através da arte também os seus medos, os seus anseios, as suas angústias, e foi um projeto incrível, que se transformou porque as crianças daí descobriram os animais míticos, então assim, os dragões, os unicórnios, ilustrados em iluminuras, em muitos materiais produzidos na Idade Média. E aí elas quiseram fazer uma pesquisa sobre diversos tipos de dragões. Tem, né, um negócio dos dragões, eu não sabia, mas... E aí a gente fez uma exposição com o dragão de cada um depois, né? Então a gente pendurou os dragões em diversos tipos de materiais, porque cada um podia escolher com qual material ia fazer o seu dragão. E aí, assim, são várias mesas, quem vai costurar com tecido tá numa mesa, quem vai pintar tá noutra. Isso demanda do professor uma flexibilidade, uma abertura, uma disponibilidade para lidar com o não convencional, com a vivacidade, com a autonomia das crianças, que gera mesmo um movimento, mas para isso funcionar, os combinados têm que estar muito claros. Os combinados que a gente faz com as crianças para elas serem responsáveis inclusive pelo que elas vão usar. Então, eu vou usar a tesoura, preciso de uma tesoura que corte, mas eu vou cortar para dentro dessa... que assim, vida de ateliê, professor de arte sabe bem do que eu estou falando, né? E a gente precisa das ferramentas, mas precisa deixar muito claro que aquelas ferramentas são para cortar e para usar ali naquele momento, aqueles materiais.